Uma boa tarde a todos, recebendo aqui no Simples Assim, Dr. Paulo Formiglieri, que é geriatra. E eu não sei se vocês lembram, ele, quem visitou a Casa Cor, o pessoal aqui de Ribeirão e da região, o Dr. Paulo participou de um projeto, de um espaço que tinha lá, que era uma casa inteligente, voltada para a terceira idade. Bem-vindo ao Simples Assim, Dr. Paulo. Mas quando a gente pensa num projeto para moradia de idosos ou pessoas em processo de envelhecimento, é claro que os itens de segurança têm que fazer parte do conjunto das soluções que precisam ser implementadas. E isso, vamos dizer que tem uma parte que é básica, que vale para todo mundo, mas tem muito da individualidade, quer dizer, qual é o perfil do usuário, pensando nesse usuário não só no curto espaço de tempo, né, quando ele está naquele momento entrando na casa, mas também nessa evolução de alguns anos, onde você vai ter a moradia a seu serviço, e qual é a característica principal de uso, né? Então, se a gente pensar em itens mais básicos de segurança para o indivíduo de envelhecimento, os básicos valem para toda a população, né? Então, a questão de acessibilidade, arejamento e itens de segurança para controle de chamas, controle de fumaça, esses são os itens mais básicos. A questão de luminosidade do ambiente, principalmente quando a casa tem ambientes com desníveis, né? Ou até mesmo a preocupação de ter dentro desses ambientes de circulação com baixa luminosidade, por exemplo, entre o quarto e o banheiro à noite, né? Aquelas situações em que é mais comum você lidar com a baixa luminosidade, aí um recurso que é tecnológico, mas hoje com acesso financeiro muito mais simples, são as luzes de acionamento, luzes de emergência e de acionamento automático. O que a gente sempre ouve falar é tapetes, né? Que tapetes são arriscados, que escorregam muito. Quais outros detalhes que a gente precisa observar quando a gente está numa casa, numa moradia para pessoas da terceira idade? Se você entrar numa casa e começar a reparar quais são os fatores de risco, em geral a gente vai buscar situações de desníveis. Em primeiro lugar, tanto rampas como desníveis de degrau ou desníveis de andar, né? A mesma coisa em relação a obstáculos, né? Então, como que é a mobilidade desse indivíduo em relação à casa? Os obstáculos podem ser, eventualmente, aparadores, podem muitos ser... móveis. Muitos móveis com pouco espaço de circulação entre eles, muita cadeira que não consegue ser mobilizada, ou uma cristaleira encostada num outro móvel que não dá passagem. Então, assim, de maneira geral, olhar a presença de obstáculos. Muitas vezes, um animal, um pet, pode ser um fator de socialização, etc., mas também é um fator de risco para quedas. A questão da luminosidade, ou seja, o ideal de dia e de noite, né? O quanto aquela casa realmente recebe de luminosidade externa ou tem de luminosidade interna para a pessoa poder perceber os contrastes dos móveis, o contraste dos ambientes, as passagens, e poder fazer uma locomoção tranquila. Áreas lisas e escorregadias. E aí, geralmente, áreas molhadas, né? Cozinha, lavanderia, banheiro. Então, olhar como isso acontece, como isso é organizado na casa. A questão do tapete, nas áreas molhadas, ela pode ser um fator de proteção, desde que seja um tapete adequado. Ou você usar pisos adequados nessas áreas molhadas e evitar o tapete, é uma outra alternativa. Boa, né? Então, assim, obstáculo, desníveis, luminosidade e áreas de deslizamento, ou áreas molhadas, enfim. Esses são os fatores que você primeiro olha pensando nisso. Mas aí você tem também a ergonomia, né? Se o indivíduo pode, com mais facilidade, cair de uma cama, cair de um sofá, né? Porque na hora de sentar ou de levantar, ele tem uma ergonomia muito desfavorável, então ele não consegue sentar bem apoiado, nem levantar com um bom suporte, né? E aí acaba tendo que quase que cair no sofá, ou tem que, para levantar, fazer um esforço muito grande. Mesma coisa em relação a cadeiras, que às vezes trazer a cadeira para trás, a cadeira não é firme o suficiente, inclina. Então, aí você vai
buscar nessa observação do ambiente fatores que possam ser promotores de risco, e principalmente quando a gente está falando é risco de queda. Tem vários recursos possíveis para você acrescentar numa rotina de uma casa. Só que a gente tem que lembrar que a pessoa vai viver a maior parte das horas do dia dele, da noite, dentro daquele ambiente. Não pode ser só seguro. A ergonomia não pode ser uma ergonomia só de segurança. Ela tem que ser também, e esse era o grande mote da Casa Cor, um ambiente que seja promotor de saúde, que seja um estímulo para você fazer com segurança atividades no seu dia, enriquecer a sua rotina, né? Ter vontade de sair para o mundo, ter vontade de praticar uma atividade física, ter vontade de receber amigos, ter vontade de fazer uma atividade intelectual, uma leitura ou música, enfim. Então, a casa ela também tem que ter um aconchego e ser um instrumento de estímulo, um facilitador e não um dificultador. Quer dizer, se eu colocar o piano que uma senhora gosta de tocar no segundo andar, num quartinho escuro, esse piano não vai ser tocado nunca. Não. Então, se eu trago esse fator de promoção, através da arquitetura, da decoração, design, para um ambiente em que ele realmente seja ali o mote, seja um fator positivo, eu vou fazer com que o indivíduo se aproxime mais, por exemplo, do piano, e toque mais vezes, e toque para as visitas, e toque para os familiares. O grande desafio da Casa Cor foi justamente como a gente fez o projeto com carimbo HC, mas fez numa Casa Cor que não é um ambiente para você discutir fatores de doença, vamos dizer assim. O nosso grande mote foi isso: como fazer com que o ambiente seja bonito e ao mesmo tempo ele seja um fator de promoção de uma vida saudável, de uma vida ativa, e não ficar falando só doença, doença, doença. Só que, novamente, esse é um lado da moeda. Por outro lado, a gente precisa falar em segurança, precisa falar em auxílio de incapacidade, mas eu tenho um contínuo daquele indivíduo que realmente a casa precisa ser transformada numa enfermaria, e daquela outra ponta em que a casa é um ponto de passagem para o indivíduo faz esporte, trabalha, se mantém vinculado a outras atividades, viaja o tempo inteiro. Então, a casa é só um ponto de passagem. Então, dentro desse contínuo, né, eu tenho que encaixar essas características individualizadas, mas para todos. O ambiente tem que ser seguro, ao mesmo tempo tem que ser promotor, ele tem que ser agradável, ao mesmo tempo ele tem que ser intimista. Ou pelo menos eu tenho que ter um ambiente para eu me recolher e um ambiente para eu socializar. Uma das coisas que a gente sempre fala em envelhecimento é assim: a característica mais homogênea do envelhecimento é que ele é sempre heterogêneo. Acho que é claro que a gente acaba falando um pouco de tecnologia, mas o mundo atual é esse, né? A gente vive uma situação em que a aproximação física vem sendo dificultada, restringida, e a gente não sabe até quando isso como que isso vai evoluir no tempo próximo, mas ao mesmo tempo a gente vem desenvolvendo soluções de aproximação digital e que essa população idosa ainda com muita frequência sofre ou tem muita dificuldade para lidar com isso. E eu acho que é um grande desafio nessa realidade que se impõe, a gente não sabe como vai se comportar, mas é um grande desafio as pessoas começarem realmente a oferecer essas soluções digitais para os idosos dentro das suas famílias e começar a abrir um pouco os horizontes para eles, porque senão eles realmente vão ficar cada vez mais restritos nesse mundo assustador aqui. Então, a casa, ela não pode ser uma prisão, né? E hoje a janela que te permite escapar dessa prisão é a tecnologia. Então, não são coisas tão caras hoje, não são mais, mas muitos deles têm dificuldade, medo e insegurança de mexer. Então, o que a gente chama de inclusão digital é o nosso próximo mote, nosso próximo projeto agora em 2022. Ele é uma necessidade para que essas pessoas consigam ultrapassar esses muros que foram colocados, né? Nossa, interessantíssimo, né? Depois a gente traz o Dr. Paulo aqui de volta para falar só sobre esse assunto. Muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Obrigada, Dr. Paulo.
Até a nossa próxima entrevista do Simples Assim. Um abraço, pessoal.